O Grande Prêmio traz hoje uma edição especial do Padocast, o podcast da casa, aproveitando o enorme sucesso do filme Ainda Estou Aqui, que concorre na noite deste domingo, 2 de março, em 3 categorias do Oscar, a premiação mais famosa do cinema mundial. O longa está na disputa das categorias Melhor Filme, a principal, Melhor Filme Internacional, enquanto Fernanda Torres busca a dourada estatueta de Melhor Atriz. É a primeira vez que um filme brasileiro é indicado na categoria máxima do cinema. O longa obteve reconhecimento no Festival de Veneza no ano passado, onde realizou o lançamento mundial ao conquistar a categoria de Melhor Roteiro. Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama em 2025. Foi o primeiro prêmio do Brasil na categoria desde 1999, quando o Central do Brasil, com quem divide profundos laços, venceu, claro, com Fernanda Montenegro. Ainda Estou Aqui foi dirigido por Walter Salles e é baseado no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva. A obra, autobiográfica, foi publicada em 2015 e explora a relação de Marcelo com a mãe, Eunice. Narra a trajetória da família, revelando detalhes da violenta ditadura militar no Brasil, especialmente o desaparecimento do pai, Rubens Paiva. O engenheiro e ex-deputado foi morto pelo regime militar em janeiro de 1971, no Rio de Janeiro, mas o assassinato só obteve reconhecimento oficial 40 anos depois. Os agentes da repressão o tiraram de casa e o torturaram por suspeita de envolvimento com exilados da ditadura. Seu corpo foi enterrado em um quartel no Rio. Mais tarde, os restos mortais foram jogados no mar. Durante todo esse tempo, Eunice Paiva lutou para descobrir os responsáveis pela morte do marido. Ela própria também foi torturada pelos agentes quando a levaram, junto da filha Eliana, para o DOI-CODE. Eliana ficou por 24 horas presa, enquanto Eunice passou 12 dias no quartel, sem qualquer informação da família e sob cruel interrogatório. Eunice se tornou um ícone da resistência e liderou movimentos para a abertura dos arquivos da ditadura. Ao se formar advogada aos 46 anos de idade, atuou ainda em outras frentes dos direitos humanos, mais especificamente relacionadas aos povos originários. Ela morreu em 13 de dezembro de 2018, após 15 anos vivendo com a doença de Alzheimer. A Comissão da Verdade, criada pelo governo Dilma Rousseff, também tem um papel importante no reconhecimento dos crimes cometidos durante a repressão militar no Brasil. No filme, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, enquanto Fernanda Montenegro faz uma Eunice mais idosa e enfrentando o Alzheimer. No momento em que o país também volta a discutir o golpe de Estado, na tentativa frustrada de Jair Bolsonaro em permanecer no poder, mesmo depois da derrota nas urnas em 2022, o sucesso do filme reforça o exercício de olhar para o passado, entender as dimensões do presente e livrar o futuro num berro rotundo de nunca mais. Ainda Estou Aqui é uma carta de amor às heroínas e heróis que ficaram, os mártires em vida, que tiveram de lidar aqui, em meio ao sangue, com o rastro maldito de destruição que a ditadura deixou para trás. Trata-se de uma peça delicada e poderosa, que já entra no panteão dos maiores filmes da rica história do cinema nacional. Voltando um pouco para o nosso pedacinho de chão, o automobilismo, o regime militar fez do esporte um de seus pilares de sustentação de apoio popular e político. A modalidade mais popular do país, o futebol, foi usado como a grande bandeira dos militares. Pra Frente Brasil se tornou um hino da seleção na conquista do México. Outros esportes também foram submetidos aos militares, como o boxe e, claro, o automobilismo. Esse podcast se propõe agora a entender como se deu essa ligação,
o impacto na história e no desenvolvimento, além dos resquícios que duram até os dias de hoje. Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Padocast, o podcast aqui do Grande Prêmio, mas em uma edição especial dessa vez. E depois dessa linda introdução de Pedro Henrique Marum, acho que você já sabe o assunto dessa edição especial. Falaremos sobre Ainda Estou Aqui, a ditadura militar e o esporte, né? Especialmente o nosso recorte aqui, o esporte a motor, o automobilismo, o motociclismo, nesse período mais sombrio da história, um dos períodos mais sombrios, né, da história do Brasil. Então, a gente tem muita coisa para debater nesse podcast, que começa agora. Se você está assistindo pelo YouTube, pelo canal do Grande Prêmio no YouTube, eu peço que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não fez, acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo e, claro, deixe um like, curta essa atração, que é muito importante para a gente, e ainda se torne membro da nossa comunidade, tem muitos benefícios aí, a gente vai falar sobre isso ao longo desse programa, e se você estiver assistindo na GPTV também, espalhe a notícia e no canal do Gomes, porque sim, Flávio Gomes faz parte desse programa hoje, vai falar muito sobre a ditadura militar, sobre o esporte, e ainda estou aqui, além de Flávio Gomes, eu, Evelyn Guimarães e Pedro Henrique Marum. Já vou dar o meu olá a eles, e antes, um olá para Carol Virgílio, que está lá na produção desse programa. Tudo bem, Flávio? Oi, Evelyn. Oi, Evelyn. Oi, Pedro. Carol, todo mundo tá me ouvindo direitinho? Tá, né? Também com esse microfone bonito que eu comprei aqui, meu amigo. Se não ouvisse agora, não ia ouvir nunca mais. Olha, é muito é muito oportuno esse nosso programa, esse nosso bate-papo, algumas horas antes da premiação do Oscar, né? E muita gente, eu acho que o filme, acho que levou muita gente jovem, um pouco mais jovem, talvez a se interessar, ter alguma curiosidade a respeito daqueles anos, os chamados anos de chumbo. E é legal a gente observar como o esporte fez parte disso e o automobilismo especificamente. Então vai ser uma conversa muito rica hoje. É isso aí. E olha, eu trago o Pedro Henrique Marum aqui, porque além de toda a experiência, né, e tudo mais, talvez alguém aqui que assista os nossos programas não saiba, mas eu acho que todo mundo que assiste o TTGP na quarta-feira sabe muito bem do amor que Pedro Henrique Marum tem pela sétima arte, o quanto ele fala de cinema, né, em quase todos os programas, ele dá um jeitinho de colocar isso nos textos de análise dele. Então, assim, tudo bem, Pedro? Traz aí o seu olá para todo mundo. E um destaquezinho, assim, dá um teaser do que você vai falar daqui a pouco. Oi, Evelyn, Flávio, Carol, espero que todo mundo que esteja com a gente já tenha sentado o dedo no like. Bom, acho que é um dia importante para o cinema brasileiro como um todo, né? Há uma trajetória sendo desenhada aí, que é uma trajetória de recuperação do cinema brasileiro em anos que não foram anos de chumbo, mas queriam ser, né? Foram anos muito difíceis para muita gente em muitas áreas, mas sobretudo na cultura. O cinema brasileiro novamente não foi destruído, não vão conseguir destruir o cinema brasileiro, e essa noite de premiação no principal cenário do mundo, no principal palco do mundo do cinema, põe um ponto de exclamação nisso, com um ótimo filme, com um assunto que não poderia ser mais oportuno, né? Um livro que já é um novo clássico da literatura brasileira e que gera um filme que já é um clássico do cinema nacional também. Abre a porta para a gente falar aqui no nosso pedacinho de chão de como a ditadura militar, de como os anos de chumbo influenciaram o esporte do qual a gente trata, que é também o nosso ofício, mas sobre isso a gente vai falar bastante e vamos falar, claro, também um pouquinho de cinema, um pouquinho do que significa o filme dentro de um contexto de tentativa de se reacender a chama maldita dos anos de chumbo no Brasil muito recentemente.
E é engraçado como o Brasil, às vezes, tem umas coisas como essa que está acontecendo agora, né? Uma convergência de assuntos, né? Porque no momento em que a gente está discutindo, está debatendo, está chocado também com toda essa investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua tentativa frustrada, né, de dar o golpe, né, aquela coisa toda que foi feita de 2022 para 2023, o 8 de janeiro, quando se discute muito quando será preso, né? Quando essas pessoas vão realmente ser punidas, julgadas e punidas e tudo mais. Surge o filme, né? O Flávio falou sobre como esse filme levou gente muito jovem para o cinema, para entender também um pouco dessa história. Eu queria falar um pouquinho sobre o filme antes, e perguntar para o Flávio primeiro, depois para o Pedro, claro. Assistimos, gostamos. Qual a primeira sensação que deu depois de ver o filme, Flávio? Olha, é uma história muito próxima de todos nós e das pessoas da minha geração um pouco mais ainda, porque todos os filhos do casal Eunice e Rubens Paiva são mais ou menos da minha idade, né? Então eu tive essa infância que eles passaram no Rio de Janeiro, que é retratada no filme. Eu vivi também, eu morei no Rio no ano seguinte, em 71 foi quando o Rubens Paiva foi assassinado, em 72 eu fui morar no Rio de Janeiro e tinha 7 anos de idade. Então esse Rio de Janeiro eu conheci muito bem, eu vivi ele muito. Então isso traz um pouco traz uma proximidade ainda maior, no meu caso pessoal, né, com aqueles cenários, com aqueles carros, com aquelas roupas, com aquela história que depois eu voltaria a ter contato com ela alguns anos depois, quando o Marcelo Rubens Paiva lança o seu livro, Feliz Ano Velho, que é um romance, não é uma ficção, é um livro, é uma história real, um livro biográfico de formação para a minha geração, porque ele foi lançado em 1982, quando eu tinha 18 anos, a juventude da década de 80, começando a viver tempos de maior liberdade mesmo, ainda que a ditadura militar só fosse terminar alguns anos depois, mas já havia sido promulgada a lei da anistia em 79, éramos jovens que estavam descobrindo as coisas, né? E o Marcelo também, e quando ele descobriu da pior forma possível, com um acidente terrível que o deixou paraplégico, e passou isso para a literatura. Isso fez muito parte da nossa geração. Então, o contato com o sobrenome Paiva, no meu caso, bem pessoal, ele sempre foi muito estreito, muito presente, e mais ainda, alguns anos depois, quando o Marcelo vai trabalhar na Folha de São Paulo, e eu trabalhava lá, então eu fui colega de trabalho do Marcelo, e tem até uma cobertura curiosa de Fórmula Indy, imaginem vocês, hein? Fórmula Indy, em 92, eu fui cobrir pela primeira vez as 500 milhas de Indianápolis, pela Folha, e o jornal tinha muito disso, de provocar, né? Provocar o leitor e tudo mais. Então, uma cobertura cara, um investimento alto e tudo mais. Fui para os Estados Unidos, eu estava nos Estados Unidos, e se vocês olharem, acharem a capa, a primeira página do Caderno de Esportes, daquela corrida que o Al Unser Jr. ganhou, tem lá todo o relato da vitória e tudo mais. Foi o Al Unser Jr.? Foi, né? Em 92? Foi isso, né, o Pedrinho? Você que é um cara bom disso aí. Eu acho que com Scott Goodyear em segundo. Creio que sim. Assim. Depois a gente procura no Google. Mas isso não é importante. O importante é que na mesma primeira página havia um artigo do Marcelo Rubens Paiva, que era um articulista do jornal. Ele era um colaborador do jornal e escrevia sobre vários assuntos. E ele, nesse artigo, ele chamava a Fórmula Indy de um espetáculo da demência, de maluquices, dessas pessoas que andam a 400 por hora, onde é que já se viu, que coisa mais sem pé nem cabeça e tudo mais, né? Então eu fui colega do Marcelo numa página, pelo menos, mas é claro, a gente até teve alguma convivência no jornal, quando ele podia ir à redação. Então essa história toda que a gente vê basicamente concentrada em dois ou três meses, né, do
de 1970 e começo de 1971, e depois todos os desdobramentos, toda a luta da Eunice Paiva para criar aquela família, para não só criar aquelas crianças, como também conviver com o desaparecimento, com o assassinato do seu marido. Isso aí é a história do Brasil da década de 70 e da década de 80. Isso aí é uma essência, é um concentrado do que foi a ditadura militar, de como ela atingiu as pessoas, de como ela atingiu as pessoas de todas as classes sociais, em todo o país, inclusive em cenários que muita gente pode achar que são inatingíveis, né? A Zona Sul do Rio de Janeiro, uma família rica, de classe média alta e tudo mais, e isso mostra que realmente todo mundo sofreu nas mãos dos militares durante mais de 20 anos. Um filme brilhante, eu tenho umas críticas tão bestas para fazer, mas eu vou fazer, já que estamos aqui. A minha crítica é a curadoria dos automóveis, né, dos carros. Eu sabia que você ia falar sobre isso. Essa seria a minha próxima pergunta, mas fala. Porque é um filme tão bom, há uma preocupação tão clara, né, em se reconstituir os cenários de época e tudo mais, que merecia um certo cuidado na escolha dos carros, porque tem carro que aparece no filme, um monte de carro que aparece no filme, que simplesmente não existia quando os fatos aconteceram, né? Agora, isso é uma coisa que 10 pessoas no mundo vão perceber, todas elas estão aqui no Brasil, e provavelmente as outras 9 são minhas amigas. Então, não é algo tão relevante, mas às vezes me incomoda um pouco a falta de cuidado, e isso não é só em filme brasileiro, não é só no cinema brasileiro, mas uma certa falta de cuidado com alguns elementos dessas reconstituições históricas que poderiam ser muito facilmente resolvidas com uma consultoria adequada. Tá? Mas isso é só um detalhe, só para dar uma corzinha aqui na nossa discussão. Agora tem um monte de carro lá que não existia, tem. Eu gostei mesmo, porque os carros eram coloridos, né? Coisa que a gente não vê muito hoje em dia, né? Então, eu sempre gosto de ver essas imagens mais antigas, porque sempre os carros tinham cores mais vibrantes, assim, do que hoje em dia. E eu pensei nisso no dia que eu vi o filme, e quando meu pai foi ver depois, ele falou sobre isso também. Então, ele está dentro dessas 10 pessoas. Assim, a primeira coisa que ele falou para mim, depois quando a gente conversou sobre o filme, mas tinha, eu não sei, eu vi rápido e tal, mas acho que não era nada disso. Mas enfim, a cena também é muito bonita, apesar do que o Flávio falou, né? P, você que é do Rio de Janeiro, né, que conhece muito bem a história também, eu queria te ouvir um pouco né, sobre esse tema, o que te chamou mais atenção, qual foi a tua primeira sensação ao sair do cinema depois de ver o filme? A minha primeira sensação, primeiro é uma sensação, parece bobagem falar, parece meio patriotada, mas não é uma sensação de vitória um pouco, porque, como eu falei na minha introdução, eu sei que o cinema brasileiro passou anos muito duros recentemente. Não foi a primeira vez que o cinema brasileiro foi golpeado na história, foi golpeado muitas vezes. Isso aconteceu durante a ditadura, no pós-ditadura, com a transformação da Embrafilme de pouco a pouco em nada, por exemplo. Aconteceu muitas outras vezes, e o cinema brasileiro se reafirma. E ter uma vitória como essa, ainda mais falando sobre esse tema, né, falando sobre um tema que voltou a ser tão importante no dia a dia nacional, é uma grande vitória. É uma grande vitória em vários sentidos. É uma vitória na parte técnica, é uma vitória na parte artística, é uma vitória na parte de reconhecimento internacional, de reconhecimento nacional. As duas coisas são muito diferentes, né? O que é necessário para ser reconhecido nacionalmente. A gente fala muito mais perto da nossa cultura do dia a dia, da coisa nossa, daquilo que está perto da gente, daquilo que a gente vê, que as pessoas enxergam, do que está no noticiário, e do que é internacional. Né? Internacionalmente, claro que essa discussão ela também é trazida, mas fala-se muito mais do filme, fala-se muito mais das estrelas do filme, quem conseguiu colocar aquilo no papel e depois passar para a tela. É um filme muito bonito, a sensação... Acho que há uma beleza
gigantesca na maneira como se bate bola no cinema, e acho que uma coisa que é muito... não se falou tanto quanto necessário é a grandeza da atuação do Selton Mello nesse filme, por exemplo, né? Porque ele, o tempo inteiro, o personagem do Rubens Paiva é criado para que ele passe a bola para Eunice, né? Passe a bola para quem vai ficar, e sinta-se falta dele. A sensação de vazio quando o personagem deixa o filme é muito gritante. Ele se torna um personagem talvez até mais forte na ausência do que na presença. E isso é uma grande vitória do ponto de vista de realização. Isso é impressionante. Então, nesse aspecto, o filme é muito bonito. E reacende algumas discussões que a gente, como sociedade, aceitou que se mantivessem em silêncio. Por exemplo, o DOI-CODE, gente, é no centro, não é no centro da cidade, como bairro, centro da cidade do Rio de Janeiro, mas é no coração do Rio de Janeiro, é no Maracanã. Quantas vezes se passa ali, para lá, para cá, e as pessoas não sabem o que foi aquilo, o que representou aquilo. Então, tem muito de memória que a gente precisa reavivar, que a gente precisa transformar em alguma coisa. A gente precisa transformar num marco, transformar em parte da cultura falada, da cultura visitada, e quando eu digo visitado, é tanto nas conversas quanto fisicamente, né? Passeio de colégio, sabe? Essas coisas. A gente precisa visitar esses grandes marcos da tragédia brasileira, da tragédia nacional, que foi a ditadura militar. Então, isso é fundamental, é muito importante. É verdade, né? Porque ele começa... Tem uma parte assim que dá uma angústia, né? Assim, vai te dando uma angústia, né? Também pela forma como a luz da casa muda, né? Quando eles é sempre muito iluminada, aberta, de frente para o mar, aquela coisa. E depois que ele é sequestrado, eles fecham as janelas, né? E aí fica aquele vazio e fica também uma angústia ali dentro. Ela tem uma atuação tão forte, né, que você não consegue, você espera que ela saia gritando, ou que ela, né, vai e dá um sacode no cara lá, mas não, né? Então isso representa muito o que foi esse regime, né, nesse momento também, que na verdade já começa dentro dos anos de chumbo mesmo, né? Depois que você tem o AI-5 e tudo mais. Então, assim, é uma coisa muito forte nesse momento. Eu acho que quem não saiu do cinema com essa sensação também precisa ver de novo, né, Pedro? Sem dúvida, sem dúvida. Isso que você falou é interessante, né? Como o filme consegue, sem precisar de uma lei, eu acho muito bonito quando um filme consegue te vender a ideia sem precisar de uma legenda, né? Sem precisar de uma explicação no final. É a grande crítica que eu faço a até alguns diretores. Acho que um diretor, por mais genial que seja, como o Spielberg, por exemplo, é um diretor que precisa explicar tudinho no filme, tudo precisa ser esmiuçado, e nem sempre isso é necessário. E até alguns filmes que estão na corrida do Oscar esse ano, acho que tem seu charme. O Conclave, por exemplo, é até um bom filme, mas me incomoda muito como tudo precisa ser minuciosamente explicado, como se todo mundo na audiência fosse um Homer Simpson. E não é assim que as coisas funcionam. E a direção do Walter Salles também ela é espetacular nesse aspecto, em como o enquadramento da Eunice passa a não ser mais centralizado naqueles momentos pós-sequestro, como a gente percebe na fotografia que há algo faltando, desde de algo físico quanto algo como a luz, como a clareza para os próximos passos, enfim. É um filme realmente, do ponto de vista... Os franceses não gostam, né? O pessoal do cinema novo, do movimento lá nos anos 50, nos anos 60, não gostava de chamar diretor de cinema. Achava que era um termo incorreto. O correto era realizador. Então, do ponto de vista de realização, é um filme quase perfeito. Quase perfeito, realmente. E aí, Flávia, quase perfeito?
Ah, olha, é bom, é muito gostoso ouvir vocês que entendem muito de cinema falando sobre essas coisas, porque, por exemplo, eu assisti o filme uma vez só, mas eu nunca imaginei que essa mudança de enquadramento da Fernanda, por exemplo, de fato, é para deixar o lugar do Rubens, né, Pedro? É uma coisa muito sutil, é um recurso muito delicado de direção, que acho que só quem tem um olhar muito treinado, como você, Pedrinho, e você, Evelyn, que consegue perceber. Mas a gente que não tem esse olhar treinado, talvez perceba isso sem perceber, né? Não sei se vocês estão entendendo. A gente tem essa. A gente nota que alguma coisa aconteceu. Há uma mudança de clima do filme, claro, quando ele é sequestrado e preso, né? Olha, é um filmão, viu? E não apela para sangue, não apela para violência, não apela. A violência ela é tão presente, né? E quase surda em alguns momentos. Ela grita para gente que ela está ali. E eu acho que são essas sutilezas do filme que acabam fazendo com que as pessoas entendam melhor, prestem mais atenção naquela história que está sendo contada, sem essa necessidade desse didatismo, como disse o Pedrinho. É um filme que vale a pena assistir mais de uma vez. Agora, depois de ouvir você, já estou começando a pensar em ir de novo para realmente observar melhor algumas coisas, porque tem certos filmes que primeiro você tem aquele primeiro impacto, né, daquelas 2 horas de filme, e muitas vezes você não nota alguns detalhes como esses que você está levantando aí, Pedro. Eu acho que vale a pena ver mais de uma vez e torcer muito, né? Torcer muito, porque não é só torcer pelo Brasil, aquela coisa toda. É torcer por uma vitória, não é uma coisa patriótica, ufanista. É torcer pela vitória da cultura brasileira, né? Do cinema brasileiro, que é tão rico e que é tão fustigado de tempos em tempos, né, de governos em governos e tudo mais. A gente está falando de um filme que se passa numa época da ditadura militar, que foi quando a Embrafilme surgiu, né, Pedrinho? Salvo engano, a Embrafilme que passou a ser e é muito irônico isso, uma fomentadora de um cinema brasileiro, muitas vezes voltado para a propaganda do governo militar, né? Muitos cineastas acabaram se valendo desses financiamentos, da criação dessa empresa, para realmente atuar em prol do regime, né? Claro, estou falando de alguns, não todos, mas enfim, a Embrafilme não surgiu pelo apreço que os militares tinham pela cultura, pela linguagem do cinema e tudo mais. Muito pelo contrário. Era Soft mais power. uma. Exatamente. E era mais uma maneira de você. Era mais uma ferramenta para você propagandear o Brasil grande, né? E que o esporte vai entrar nesse contexto daqui a pouquinho, que o esporte foi um outro braço dessa grande máquina de propaganda. É verdade. E até nesse aspecto, só para a gente não esticar muito, eu estava vendo uma entrevista aqui, eu estou só vendo aqui o negócio para não confundir os anos, mas eu vou olhar para cima em um instantinho. Eu estava vendo uma entrevista da Marieta Severo há algumas semanas, falando, claro, sobre o sucesso internacional do filme, e sobre como o cinema brasileiro foi golpeado no começo dos anos 90, né? A má aceitação ali ao fim da Embrafilme, ao fim da importância da Embrafilme, tudo aquilo que se seguiu naqueles primeiros anos, e como naquele momento, em 95, sai Carlota Joaquina, né? Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que é a primeira grande produção importante, especialmente naquele momento ali de meados dos anos 90, né, o cinema brasileiro tinha praticamente secado no começo dos anos 90, naqueles primeiros 5 anos. E aí Carlota Joaquina é um filme grande, que faz muito sucesso nos cinemas e reaviva essa cultura do brasileiro de assistir ao filme nacional, que pode ser, muitas vezes a gente escuta algumas bobagens sobre o Brasil não ter um cinema plural, amplo,
Tem um cinema muito plural, sim, muito amplo, sim. Lá mais para o final eu posso falar de alguns filmes também, mas sempre que esses ataques acontecem ao cinema brasileiro, alguma grande peça traz o público de volta para assistir os filmes na sala de cinema. Isso sempre acontece, isso vai continuar acontecendo. Não tem jeito, não tem jeito, não tem como extinguir o cinema brasileiro, acabar com a relevância do cinema brasileiro é impossível. É muito verdade. A gente vai voltar a falar um pouquinho de cinema mais para frente. E segurem os palpites, hein? Porque no final a gente tem que dar o nosso palpite aqui de tudo, né? Mas eu queria já aproveitar a deixa do Flávio e a gente pular para o esporte, porque obviamente a gente o Flávio já deu já falou um pouquinho sobre isso, mas assim, o regime militar usou muito o esporte como uma plataforma de propaganda, né? Uma forma de você popularizar, de aproximar aquilo ali da população, enfim. E o futebol acabou sendo sempre o grande marco disso, né? Sobretudo ali a Copa de 1970, né? E um pouco antes dela, né? Quando eles mudam o técnico da seleção do Brasil, por exemplo, né? Sai o João Saldanha, que era um cara publicamente, né? Realmente ele era muito contestador, ele falava publicamente, criticava publicamente o regime, né? Enfim, era perseguido pelo regime militar, uma série de coisas. E aí eles mudam, o tiram da seleção, enfim, e isso é muito marcante, mas assim, todos os slogans, né, que foram feitos naquela época sobre isso, toda a propaganda mesmo, né, que se começou ali com o Médici, que era um cara, né, que era o flamenguista, e tem várias histórias sobre isso, né, sobre como eles interferiram também no futebol, no Campeonato Brasileiro, na criação do Campeonato Brasileiro, uma série de coisas. Mas o automobilismo também não ficou, o esporte a motor não ficou não passou ao largo disso, né? E um dos grandes exemplos, no nosso caso, no nosso recorte aqui, é a Copersucar Fittipaldi, que é a primeira e única equipe brasileira, né? Da Fórmula 1, ela foi fundada pelos irmãos, né, Emerson e Ilcinho Fittipaldi, lá no começo da década de 1970, né, 74. Esse ano fez 50 anos. Pedrinho escreveu um texto sobre isso, né, de uma pesquisa sobre a formação da Copersucar, além do projetista, o carro do Ricardo de Villa, né, o carro também teve a carroceria da Embraer, né, também teve várias contribuições aí nesse sentido. E a apresentação do carro foi feita em Brasília, né, no dia 16 de outubro de 1974. Então, assim, eu queria só passar a bola para o Flávio inicialmente, para falar sobre esse começo da Copersucar e como se deu essa ligação também, porque o regime usou muito a equipe, né, com vários símbolos e tudo mais, e propaganda para aproximar, né? Eu até tinha separado aqui algumas coisas sobre isso, mas antes eu vou passar a bola para o Flávio. Olha, a gente chegar na Copersucar, a gente vai ter de voltar um pouquinho no tempo, e não muito, poucos anos no tempo. A Copersucar foi digamos, a cereja no bolo, mas que acabou não sendo muito doce essa cereja, mas de um bolinho de propaganda do Brasil grande, do Brasil competitivo, do Brasil triunfante, que começou, no caso do automobilismo, com o Emerson Fittipaldi, quando ele ganha o seu primeiro título mundial. É bom a gente lembrar que o pai do Emerson, o Wilson Fittipaldi, sempre foi uma pessoa muito ligada aos meios de comunicação muito conservadores, todos eles, como sempre, a gente sabe. No caso dele, a Rádio Pan-Americana, da família Machado de Carvalho, com estreitas ligações com o poder no Brasil.
Paulo Machado de Carvalho, pai do seu Tuta, que morreu recentemente, que era o presidente da Jovem Pan, da Jovem Pan que existia antigamente, foi o chefe da delegação da Seleção Brasileira em 1958, né? Então ele dá o nome ao Pacaembu. Então a família Machado de Carvalho sempre foi uma família muito ligada ao poder no estado de São Paulo e no Brasil, e o barão Wilson Fittipaldi, o pai deles, do Emerson e do Wilsinho, era muito ligado à família Machado de Carvalho. Então aí a gente já tem um cenário que insere o automobilismo, ou que aproxima o automobilismo do poder, porque nós estamos falando de um entusiasta das corridas, que era o barão Wilson Fittipaldi, e de um período dos anos 60 de implantação da indústria automobilística no Brasil, que forçosamente tem participação de governos, não há como dissociar uma coisa da outra. E aí nós chegamos ao título mundial do Emerson, que acaba sendo campeão em 1972, levando já patrocínios estatais e macroestatais, como, por exemplo, o Café do Brasil, que é algo que não é ligado a nenhuma empresa exatamente, mas ligado à economia do país, né? E assim que ele é campeão, no ano seguinte, em 1973, e aí a gente vai bater no cinema de novo, já vai às telas dos cinemas um documentário chamado Fabuloso Fittipaldi, que é dirigido pelo Roberto Farias e pelo Hector Babenco, né? Para quê? Para exaltar, para celebrar, né, a conquista, a incrível conquista desse Brasil grande, desse Brasil vitorioso, que ganhava na bola e também passou a ganhar nas pistas. Isso era uma demonstração muito clara de como o Brasil estava crescendo, o Brasil estava bombando, ninguém falava bombando na época, né? E junto do Emerson Fittipaldi, essa figura que representava a vitória do Brasil grande e tudo mais, o Brasil ainda tinha alguns esportistas que combinavam um pouco com esse discurso, com essa narrativa, como se diz, triunfal do Brasil do governo militar. Estou falando do Mequinho, por exemplo, no xadrez, estou falando do Thomas Koch no tênis, né, também. Um pouco mais para frente a gente volta a ter um basquete brasileiro também muito bem sucedido, com o título mundial do Sírio, por exemplo, de clubes aqui, né, que é um mundial tão fajuto quanto o do Palmeiras lá em 1951, mas isso já um pouco mais para frente, em 1979. A gente tem, Evelyn, em 1974, estou falando de antes da Copersucar ainda, um grande prêmio de Fórmula 1 disputado em Brasília, com a premiação sendo entregue, o troféu sendo entregue do vencedor, que foi o Emerson Fittipaldi, pelo general Médici, que você acabou de mencionar agora há pouco, que era o presidente do Brasil na época, este carniceiro, um dos piores, um dos mais violentos, foi um dos piores, talvez o pior período da ditadura militar em termos de repressão, de violência. Não à toa o Rubens Paiva foi assassinado durante o governo Médici, né? Tivemos essa corrida, portanto, em 1973 nós tivemos uma dobradinha em Interlagos, né? Em 1975 tivemos uma dobradinha em Interlagos com o Emerson em primeiro e o Patti em segundo. Então o automobilismo estava funcionando muito bem dentro dessa máquina, dessas engrenagens de propaganda de um país que dava certo, né? De um país que vencia, que crescia a olhos vistos, obras gigantescas, enfim, tudo que a gente sabe que acabou levando o Brasil a uma depressão muito, muito duradoura durante os anos 80, porque a conta uma hora chega. Mas os Fittipaldi, eles souberam aproveitar muito bem essa onda, né? Brasil ame ou deixe e tudo mais. E aí a gente chega na Copersucar. A Copersucar, quando foi apresentado o carro, foi no Salão Negro do Congresso Nacional, diante de vários... Tem fotos que a gente talvez até consiga mostrar, que a gente vê a quantidade de autoridades, de militares em volta e tal, porque aquilo era a materialização deste grande sucesso do Brasil da década de 70.
desse grande sucesso do Brasil, do governo militar. Claro que esse sucesso, eu estou falando aqui com ironia e entre aspas, e o que deu errado depois foi que o Copersucar, infelizmente, do ponto de vista técnico, para o automobilismo, eu estou falando para o esporte, ele não foi aquilo que as pessoas esperavam, ou imaginavam que poderia ser, embora toda a história da Copersucar, do ponto de vista técnico, de novo, seja uma história muito bonita. Mas é claro que aquilo ali, com todos os apoios que foram dados à Copersucar, era para ser mais uma prova de que o Brasil estava no caminho certo, né? A Copersucar, o próprio nome da equipe, muita gente pode associar a alguma empresa estatal, não era. Copersucar era uma cooperativa de produtores de açúcar e álcool que, obviamente, tinham fortíssimas ligações com o governo militar, é claro. A Copersucar participou do Proálcool, que foi o programa de desenvolvimento do álcool como combustível no Brasil e tudo mais. Então, as ligações eram todas muito claras, né? A Copersucar não era uma empresa estatal, mas, evidentemente, ela dependia da condução da economia do Brasil junto a esse tipo de commodity, álcool e açúcar e tudo mais. E você falou da Embraer. A Embraer foi utilizada o túnel de vento da Embraer foi utilizado para desenvolver aerodinamicamente o túnel de vento, não é bem o túnel de vento, mas enfim, para desenvolver aerodinamicamente o carro, o que não joga, não atira o Divila, nem o Emerson, nem o Wilson, nem ninguém no banco dos réus, pela ligação que havia com o regime militar. Muitos tinham ligações com o regime militar, muitas entidades, muitos clubes, instituições, gente, era muito difícil você se mover no Brasil do ponto de vista econômico, inclusive, se você não tivesse algum tipo de ligação com o regime, simplesmente porque o regime te excluía de tudo. A gente pode dizer, sim, que a Copersucar acaba nascendo graças a esses laços muito fortes que a família Fittipaldi acabou estabelecendo também com o regime militar. E o presidente da Copersucar era muito amigo também do Médici, né, Flávio? Então, assim, tinha uma ligação muito grande ali, e houve esse patrocínio até 1979, depois que ele saiu também da presidência, depois que a própria Copersucar entrou em crise, né, numa crise econômica também, e aí mudou para a escola, né, o patrocínio e tudo mais. Aí os Fittipaldi foram obrigados a ir à iniciativa privada mesmo, privado, né? Que foi atrás de já era também... também já era uma época em que o regime, né, estava perdendo força. Né? A gente já vai entrar no começo dos anos 80, né, quando você já está próximo da abertura, enfim. Mas nesse período foi usado de forma muito intensa, né, como propaganda, isso que você falou, né? Ajude o Brasil a competir. Agora lembrei E outra coisa, assim. A gente fala, eu estou falando que a Copersucar não era uma estatal, era uma cooperativa de produtores de açúcar e álcool, claro, com vínculos muito fortes com a economia brasileira como um todo, mas ninguém ia no mercado aqui no Brasil para comprar quero um açúcar Copersucar. Não existia. Quer dizer, a Copersucar, por exemplo, era dona da Açúcar União, né? A marca Copersucar era uma marca de divulgação de produtos brasileiros, no caso o açúcar, no exterior, a exemplo do café do Brasil, né? Então havia sim uma ligação. É claro que sem o apoio estatal aos próprios produtores de açúcar e álcool e tudo mais, a gente não teria esse tipo de patrocínio, que era um patrocínio único, né? O carro só tinha Copersucar, não tinha mais nada. É verdade. E ainda tinha. Você falou de outras empresas, né? Fala, Pedro. Posso fazer uma parte que não tem nada a ver com nada, mas já que a gente falou da Copersucar e do Açúcar União, eu acho uma coisa interessante. Para quem não sabe, muita gente não sabe, aliás, quase ninguém sabe, ainda mais hoje em dia, depois de tantas e tantas décadas, mas a fábrica original do Açúcar União, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Piedade, frente à estação de trem ali, não a estação de trem, frente à linha do trem, não é tão perto da estação não. Ela é colada muro com muro com a famosa casa onde aconteceu o assassinato de Euclides da Cunha.
Caramba. Fica essa informação. A casa ainda existe. Pelo menos a última vez que eu A casa passei ainda lá. existe. Inclusive, já fui lá. Já fui lá. Que louco. Ô, ô, Muito louco. Não, gostei do adendo. Aham. Eu gosto desse tipo de informação. Ô, Pê, eu já ia passar a bola para você também, para falar um pouquinho sobre esse período, sobre como o governo envolveu tudo que foi possível do esporte, né? A gente falou agora sobre que começa até antes da formação, da fundação da Copersucar, com as próprias conquistas do Emerson Fittipaldi. Isso passou muito depois para a equipe em si, mas também em outras áreas, né? O futebol, o boxe, né? E outras modalidades. Mas eu queria te ouvir também sobre esse período específico e como o regime também trabalhou muito em cima do esporte. Isso que o Flávio falou é importante, porque é muito difícil você criminalizar o atleta ou a pessoa que trabalhava em volta do esporte por ter algum tipo de laço com o governo, com o regime militar. Né? Não tinha muito como escapar disso, até porque o regime militar embarcava da maneira que fosse no sucesso esportivo de quem o buscava. Né? E assim foi com muitos personagens. E assim teria sido também com o Saldanha, se eles não tivessem tido uma brechinha ali de algum momento de turbulência da seleção, e o Saldanha, claro, ficaria até o fim, porque é algo maior que ele, né? algo para o qual ele se preparou durante muito tempo, queria muito fazer, e assim foi. Imagina, naquela época, uma equipe que tinha dificuldades financeiras, tinha que esperar chegar o dinheiro de fora para conseguir trazer peça que vinha de navio, vinha de outra parte, demorava e tal. Abre a porta da Embraer com um aparato tecnológico e fala, não, vou fazer um túnel de vento. Não existia essa possibilidade. E assim foi, você falou no boxe com o Éder Joffre, e assim foi durante muito tempo com muitos esportes. Se pegava a onda, se surfava na onda de figuras que podiam ser mais ou menos alinhadas à maneira de pensar do regime militar. E no futebol surge aquela famosa frase, né? Onde o governo vai mal, mais uma equipe no Nacional, que rende... É onde a arena vai mal. Onde a arena vai mal, onde a arena vai mal, mais um time no Nacional, que foi inchando o Campeonato Brasileiro até o Campeonato Brasileiro de Futebol ter 100 times, né? Como foi nos últimos anos da década de 70. Então foi um processo que durou durante toda a década de 70 até chegar naquele momento. E isso durou bastante tempo. E pegou, claro, o esporte a motor por todos os lados possíveis, sobretudo porque no esporte a motor, a gente sabe, claro, estamos falando de pessoas, naquela época tanto quanto agora, de pessoas abastadas, de pessoas que muitas vezes são alguém. Né? E quando eu digo são alguém, eu estou dizendo tem ligações com gente importante. No futebol, muitas vezes, a grande maioria dos personagens do futebol vem da pobreza, vem do nada. Não são ninguém no sentido de não ter ligações, não ter conexões com gente importante. E o automobilismo, evidentemente, é diferente. Ô, Flávio, mas seria inevitável, né? Eu acho que não, mesmo que a equipe talvez quisesse algum distanciamento, seria inevitável nesse momento você se dissociar do regime ou tentar não ter nenhuma ligação com ele, né? Até porque, Evelyn, a grande fonte de financiamento de qualquer coisa no Brasil naqueles anos, né, principalmente no início dos anos 70, era o governo, né? O governo, a economia do Brasil deu um salto gigantesco naquela época, todo mundo sabe, era o chamado milagre econômico, e isso só ocorreu porque o governo militar despejou dinheiro em várias atividades, em várias áreas do comércio, da indústria, dos serviços, da construção civil, etc. e tal, passou a ser o grande agente financeiro do país.
com seus bancos e tudo mais. Então, o automobilismo surfou um pouco nessa onda. A Copersucar é claramente fruto disso. A Copersucar não existiria se fosse num outro regime político, num outro tipo de governo, né? Porque era uma iniciativa que exigia muito dinheiro, claro, e esse dinheiro não era muito fácil de captar, digamos assim, na iniciativa privada. Agora, a gente tem de lembrar que está falando de 50 anos atrás, né? Em que também até praças de esportes, todas elas eram estatais. A gente tinha os autódromos eram públicos, os estádios eram construídos pelos governos, os ginásios eram feitos pelos governos, era um mundo completamente diferente. E aí a Copersucar surge nesse ambiente, né? Nesse ambiente, quer dizer, os Fittipaldi souberam buscar financiamento onde era possível e fizeram a sua equipe. E depois que ela não apresenta os resultados que as pessoas imaginavam que poderia apresentar, aí eles se veem, de repente, no mato sem cachorro, ou, na verdade, na pista sem dinheiro, e começa todo o processo aí sim de dissolução, não vou nem dizer decadência, mas enfim, de dissolução da Copersucar, que não tinha como sobreviver, principalmente porque quando ela entra nessa fase de perder os seus apoios, digamos, estatais, como você falou, Evelyn, o regime militar já estava enfraquecendo, a gente já tinha no horizonte ali a volta da democracia e tudo mais, o Brasil vivia um momento econômico muito complicado, muito delicado, né? Porque, como eu falei, no início dos anos 80, o Brasil começou a pagar a conta do milagre econômico. Então, arrumar dinheiro mesmo na iniciativa privada era muito complicado. Tanto que a Copersucar chegou a correr cada prova com um patrocínio master diferente, né? Era o Sal Cisne, era a cerveja Skol, era isso, aquilo, enfim, eu não vou lembrar todos. Mas chegou a fazer consórcios de vaquinha, né? Para continuar correndo até chegou uma hora que não tinha mais como financiar aquilo tudo. Ô, Flávio, quero fazer uma pergunta só sobre isso, exatamente, mas assim, num outro ponto de vista da história da Fórmula 1 aí, um outro lado só. Você acha que se a Copersucar tivesse conseguido atravessar esse momento mais de turbulência, de perda de patrocínio e tal, mas a Fórmula 1 nesse momento, por outro lado, estava se formando ali, ou consolidando, aquela coisa do Bernie Eccleston com o Max Mosley, né, fortalecendo o poder das equipes ali, trabalhando com direitos de televisão e tudo mais. Você acha que a Copersucar poderia ter entrado a Fittipaldi, no caso, né, ter entrado nesse balaio e talvez tivesse sobrevivido um pouco mais, porque depois outras equipes, inclusive a equipe do próprio Bernie Eccleston, acaba, né, no decorrer da década de 80. Mas assim, você acha que talvez poderia ter sobrevivido mais se tivesse atravessado melhor esse período, essa transição? Evelyn, se fosse possível pegar uma máquina do tempo, voltar ela em 1980, 81, 82 e ter um encontro com os Fittipaldi, talvez fosse possível convencê-los. Olha, cara, fica aí, segura mais um pouco, as montadoras vão começar a entrar, daqui a pouquinho essa coisa o dinheiro vai ser mais gordo para as equipes e tudo mais. Segura a onda que isso aqui vai dar bom, né? Mas quem é que ia imaginar? Como é que você ia lá na década de 80, afundado em dívidas, né? Dívida para todo lado mesmo. Como é que você ia imaginar o que viria a ser a Fórmula 1 dali a algum tempo, dali a 6, 7 anos, quando começa, de fato, um período de muita prosperidade da Fórmula 1, eu estou falando do final da década de 80, eu acho que é quando a gente tem lá Honda investindo mais, as marcas de cigarro investindo muito e tudo mais. E esse período, a Copersucar bateu muito perto, a Fittipaldi chegou muito perto, mas ela morreu antes. Então, talvez se conseguisse sobreviver, talvez ela conseguisse desfrutar desse período de maior prosperidade da Fórmula 1, como outras equipes de fora da Inglaterra acabaram surgindo e durando. A Minardi. Pô, a Minardi hoje está aí, é uma equipe italiana que está aí, a Red Bull comprou, sei lá, a Red Bull podia comprar a Copersucar. A gente teve equipes menores com sede na Inglaterra. A Sauber está aí até hoje. A Sauber,
Suíça, que está aí até hoje, embora só seja um pouquinho mais do início dos anos 90 e tal. Mas tem a Benetton, que era a Benetton, que era a Hart, que era Toleman. Toleman, não era Hart, desculpa, usava motor Hart. Era Toleman, que não era nada, de repente virou Benetton, de repente virou Renault, então tá tudo aí. Eu poderia, acho que quem sobreviveu naquela época acabou aproveitando um pouco esse salto que a Fórmula 1 deu. Agora, junto com os Fittipaldi, puxa, um monte de gente morreu também, ficou pelo meio do caminho, né? A Tyrrell ficou pelo meio do caminho, a própria Brabham ficou pelo meio do caminho, a Lotus ficou pelo meio do caminho. Os maiores, equipes bem maiores e mais tradicionais e vencedoras do que a Copersucar também acabaram entrando nessa era e sucumbiram. Então não dá para saber, mas era uma chance de acontecer alguma coisa. Eu acho assim, provavelmente, como essas equipes que o Flávio falou agora, elas ainda sobreviveram aos anos 80, né? Todas elas chegaram aos anos 90 com mais ou com menos força. Acho que a Fittipaldi teria a seu favor também a bonança brasileira na Fórmula 1, né? A era Piquet, a era Senna, muita gente despejando dinheiro, né? Não só no esporte, mas na Fórmula 1 de maneira geral. E a gente viu como até meados dos anos 90, um monte de gente chegou na Fórmula 1 com patrocínio forte, patrocínio em categorias satélites internacionais, Fórmula 3000 e tal. Tinha banca, tinha gente que queria pagar. Talvez isso ajudasse a equipe, muito provavelmente ajudaria a se sustentar mais um pouco. Mas, gente, no fim das contas, o Brasil é muito distante desse centro nervoso da Fórmula 1 e a Fórmula 1 hoje, nos últimos anos, ela tenta se tornar um negócio financeiramente sustentável, mas ela sempre foi um negócio para se perder dinheiro, não para se ganhar. Isso é verdade. Acho que é o primeiro período, só rapidamente, eu acho que é o primeiro período em que a Fórmula 1 tem 10 equipes que financeiramente conseguem sobreviver sem muito problema e ainda lucram com isso. Eu acho que é a primeira vez na história da Fórmula 1. Ô Flávio, eu queria só voltar um pouquinho no tempo, porque você falou muito sobre o programa Pro Álcool e tudo, e isso foi importante, né? Isso teve uma grande influência também nas corridas no Brasil, né? Então, assim, teve um momento durante a crise do petróleo, né, que atingiu não só o Brasil, mas o mundo todo, no começo dos anos 70, depois no final. E aí o governo também queria que as pessoas economizassem, né? E o automobilismo também foi usado para isso, ou para você usar como um incentivo do uso do álcool, né? Você se lembra bem dessa época, Flávio? Lembro. Eu lembro, os postos de gasolina fechavam sexta-feira à noite e só reabriam de segunda-feira. Era uma maneira de fazer as pessoas economizarem combustível. Sexta-feira à tarde e noite, a gente via nas todas as cidades assim, filas gigantescas das pessoas querendo abastecer o carro para poder usar o carro no final de semana e tal. Foram medidas bem radicais e esdrúxulas, né? Entre elas, proibir corrida de carro com gasolina, de carro a gasolina. Quer dizer, houve uma obrigatoriedade do automobilismo de usar o álcool na época, no auge da crise do petróleo, porque era uma maneira de passar um recado também, né? Não se pode desperdiçar, gastar gasolina à toa, corrida de carro, essa coisa toda. E isso afetou o automobilismo de uma certa maneira, porque nem todo mundo estava preparado para correr com álcool, né? Nem todas as fábricas, as montadoras brasileiras, os fabricantes de motores, os preparadores de carros, nem todos tinham essa tecnologia dominada, né? E isso foi um baque em algum momento no automobilismo brasileiro, mas que depois se recompôs sem grandes sequelas, digamos assim. Mas houve sim essa interferência que bateu no automobilismo também. É impressionante como tudo que acontecia na economia, no mundo, tal, em alguma hora respingava também nas corridas. Porque tinha uma coisa também sobre a importação dos carros, né? Que eles restringiram também. E aí os carros fabricados no Brasil, ou que não tinham a mesma tecnologia, obviamente, né? E tudo era importado. E é uma contradição, de certa forma, né?
nessa propaganda toda de o Brasil para frente, Brasil e coisa e tal, né? Dessa época. E o governo, de fato, né, proibiu as corridas, mas a Fórmula 1 não. A Fórmula 1 passou ilesa, né? Como tudo como a propaganda do regime também, né, falando sobre o milagre econômico e tudo mais. Então, assim, a Fórmula 1 podia, porque é uma coisa internacional, mundial, mas o resto, sem chance, né? Exatamente, exatamente. A Fórmula 1, tudo bem. Com a Fórmula 1, tudo bem. E a Fórmula 1 tinha seus grandes nomes, já tinha Emerson, tinha um pouco antes, né? Teve o Patti, que chegou, ele acabou morrendo em 77, mas enfim, era um nome em ascensão. O Brasil, o automobilismo passou a ser um dos esportes nacionais em que o Brasil era muito bem sucedido, né? Isso não há dúvida. E da mesma forma que o governo militar se apropriou das vitórias no futebol, na Copa de 70 especificamente, se apropriou também do sucesso do Brasil nas pistas, sem dúvida nenhuma, porque sempre se tentava fazer essa associação. Olha, isso aqui só está acontecendo porque nós estamos aqui conduzindo esta nação, né? E aí, quem ou não tinha noção do que estava acontecendo, ou imbuído de um senso de oportunismo bastante evidente, bastante óbvio, acabou abraçando a causa e foi embora, foi em frente. E aí, P, é uma contradição também, né? E que, de certa forma, teve impacto longo sobre o esporte. Teve um impacto longo porque as crises do petróleo foram várias, né? Durante os anos, do fim dos anos 60 até o fim dos anos 70, a gente teve uma sequência de crises e o petróleo acabou sendo usado, acho que pela primeira vez na história, de fato como arma, né? Era uma resposta. Primeiro, os grandes países produtores de petróleo na Arábia, né, no mundo árabe, regulamentaram a maneira como se vendia petróleo, a maneira como negociavam o preço de petróleo, o preço do barril de petróleo, até de maneira coletiva, enfim. E aí vem a maneira como usam isso como arma, como poder de barganha, que até esse momento não se tinha, né? Os países árabes não tinham como barganhar muito com o Ocidente. E isso vem várias vezes ao longo do fim dos anos 60, com a Guerra dos 6 Dias, depois vem Yom Kippur, enfim, vem algumas vezes durante os anos 70, em conflitos onde o mundo árabe se colocava de maneira oposta ao Ocidente, né? Então você tinha momentos em que os Estados Unidos e as grandes nações europeias apoiavam Israel em conflitos com a Síria, com o Egito, como o caso Yom Kippur em 73, e aí a OPEP cessa as vendas para os Estados Unidos, cessa as vendas para a Inglaterra, para a Europa Central, enfim, e o preço do barril do petróleo se torna caríssimo e assim o mundo caminhou durante aqueles anos. E não tinha como isso não esbarrar, tanto na sociedade, uma sociedade, olhando para o Brasil, que tinha, como a gente falou antes, se transformado numa sociedade para carros, a partir... Tem toda uma questão da indústria automobilística que você passa a poder produzir carros no Brasil no pós-guerra, quando a gente começa a produzir aço, enfim. Mas a partir ali, sobretudo do governo Juscelino, né, do governo JK, as cidades vão se transformando mais e mais cidades para carros. Isso, claro, mergulha ainda mais como realidade no regime militar. Era uma sociedade movida a petróleo, movida a combustível. E a partir do momento em que isso se dificulta muito, o desenho das cidades não tinha como mudar, porque tinha acabado de ser alterado em anos muito recentes. E o esporte é só um reflexo, é um microcosmo da sociedade. E como a gente vê muitas vezes em situações mal planejadas no esporte, você sorri para o topo da pirâmide e a base fica desguarnecida. A gente viu isso quantas vezes aqui no Brasil com tantos esportes ao longo dos anos. Então você sorri para a Fórmula 1 tem as estrelas, tem os holofotes, passa a ter os acordos de TV
polpudo já a partir dos anos 80, e aí o esporte já estava caminhando para isso, né, no fim dos anos 70, e o esporte aqui na base sofre com proibição, sofre com ausência de algumas possibilidades, de muitas possibilidades, e foi isso que aconteceu durante mais de 10 anos. Muito verdade. Olha, o regime militar durou de 1964 até 1985. E nesse tempo, a gente teve Fórmula 1 a partir de 1972, né, a primeira prova, extra campeonato e tudo mais, e depois a Fórmula 1 se estabeleceu no país sem muito problema, né, Flávio? Então, assim, mesmo nos anos que se passaram ali dos anos 60, dos anos 70, principalmente os anos de chumbo, né, que a repressão foi maior, violência, tortura, assassinatos, né, e tudo mais, tudo isso passou ao largo da Fórmula 1. E assim, desde sempre é assim, né, Flávio? Para zero surpresa. A Fórmula 1 nunca se incomodou de correr na África do Sul, na época do Apartheid, nunca se incomodou de correr na Argentina, na época da ditadura militar, e aqui no Brasil a mesma coisa, e também não se incomodou de continuar correndo já sob o regime democrático e tudo mais. A Fórmula 1 sempre passou ao largo disso, mas muito pela figura, né, do Bernie Ecclestone, principalmente da década de 80 para frente, quando ela começa a se converter num grande negócio mesmo. E o Brasil sempre foi um bom negócio para a Fórmula 1. O Brasil tinha por trás de toda a estrutura da Fórmula 1 a TV Globo, sempre também muito próxima ao poder, essa coisa toda, com uma enorme capacidade de mobilização de patrocinadores e de audiências e tudo mais. Junte-se a isso o sucesso dos pilotos brasileiros também, que a gente não pode deixar apartado dessa equação, e aí a gente tinha o Brasil como um bom destino, um ótimo destino para a Fórmula 1, para aquele momento histórico lá do mundo, inclusive, né? Porque ainda não havia, como há hoje, uma disposição tão clara e tão infinita de gastar dinheiro como há nos mercados hoje do chamado mundo árabe, né? Isso simplesmente não existia. Então não é que a Fórmula 1 vinha correr no Brasil porque o Bernie Ecclestone adorava os coqueiros da Bahia ou porque olhava o Pão de Açúcar e suspirava com a beleza do Rio de Janeiro. Não é isso. Era um bom negócio, era um bom mercado, e outros muito mais ricos hoje surgiram nos anos seguintes. E, pelo menos nisso, o Brasil conseguiu se manter na Fórmula 1, apesar de não ser hoje o grande prêmio mais lucrativo de todos. Acho que se a Fórmula 1 quisesse hoje correr em alguma nação disposta a gastar muito mais dinheiro do que o Brasil gasta para fazer a Fórmula 1, conseguiria facilmente. Mas também não atrapalha nada. Você tem 24 corridas hoje, tem corridas que dão mais lucro, corridas que dão menos lucro, né? O Brasil existe uma tradição que não é só disso que vive o Grande Prêmio, é claro, porque tem dinheiro do Estado, tem dinheiro da Prefeitura, tem dinheiro do governo do Estado aqui no Brasil, aqui em São Paulo, teve dinheiro do governo federal para reformar o Autódromo de Interlagos e tudo mais. Hoje, dentro do que as negociações exigem para se fazer uma corrida, o Brasil está se garantindo, mas por motivos hoje que não tem rigorosamente nada a ver com os motivos que trouxeram a Fórmula 1 para o Brasil na década de 70. E o Brasil, é incrível como o Brasil se estabeleceu também, né? Assim, durante tantos anos, seguidamente, né? Sendo que outros países, Alemanha, França, né? França, enfim, e sem nenhuma indicação de volta também, né? E depois teve um período também, Evelyn, que contou muito para isso a amizade pessoal do Bernie com o Thomas, promotor da corrida, né? Então era um negócio dessas duas pessoas, era um negócio dos dois, que passava um pouco ao largo de qualquer outra discussão, se é interessante para a cidade, se não é, se traz público, era um negócio.
Era um business que existia entre essas duas pessoas, que depois souberam se adaptar também aos novos tempos. E eu acho que o Brasil, sabendo lidar, né, as pessoas que são responsáveis por esses contratos, sabendo lidar bem com a Liberty Media, o Brasil tende a ficar na Fórmula 1 durante bastante tempo. Acho que não corre muito risco, porque, de novo, passa pelo Estado, né? O autódromo não é um autódromo particular como é Nürburgring, por exemplo. Você vai lá, eu quero fazer uma corrida aqui na Alemanha. O governo alemão não vai dar um centavo. Eles têm outras, estão preocupados com outras coisas. Já passaram desse estágio. E se não tem quem faça do próprio bolso, não vai ter e acabou. E aqui sempre dá para recorrer ao Estado, aos governos, né? Sempre com essas justificativas que muitas vezes fazem sentido, de quanto se injeta de dinheiro no país, blá, 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 aquela coisa toda. É muito verdade. Olha só, eu queria voltar agora para o começo desse programa, como estávamos falando do filme Ainda Estou Aqui, e essa edição especial do Padocast é por causa disso. A gente falou muito sobre como o regime militar interferiu no esporte a motor, né, de certa forma tem uma grande... faz parte da história do esporte a motor no Brasil, e do que o esporte a motor se transformou também para o mundo, né, através do investimento, através do financiamento, das propagandas e tudo mais. E, de certa forma, isso aparece no filme também, em alguns momentos, assim, muito... Não o esporte em si, né, mas algumas críticas em alguns momentos também à cultura, na época. Enfim, eu queria que o Pedro trouxesse um pouquinho disso agora e depois passaremos aos palpites para logo mais. O filme ele é muito bom. Ele é muito bom na justa posição, né? Na justa posição de situações. Então, é aquela velha história de como você sobrevive em meio ao caos. Como um país funciona quando há uma situação de anormalidade contínua. Você sobrevive, você vive, as pessoas aprendem a viver. As pessoas aprendem a viver. E o filme é muito bom em mostrar essas situações, de novo, de forma, às vezes, nem tão sutil, mas sempre muito delicada. Como quando a família está na praia, está tirando foto, sabe? Criança brincando e carro militar passando atrás, cheio de gente armada, voltando de um lugar para outro e parado por policial, aquela truculência que é uma das ferramentas tão utilizadas, acho que é a ferramenta mais utilizada do regime militar, e que foi uma das mais que permaneceu mais presente na vida, no nosso dia a dia, depois do fim do regime. Né? Essa truculência com que se trata o cidadão, essa truculência com que se trata aquela velha história as forças de segurança estão sempre atrás do lobo para proteger os cordeiros. Mas se você está sempre atento dessa maneira, se você está sempre ligado no 360, ninguém é cordeiro, todo mundo é lobo até que se prove o contrário. Então a truculência vale para todo mundo até que se prove o contrário. E a gente sabe que o todo mundo, alguns são mais todo mundo do que outros. Né? As populações mais marginalizadas, as populações de minorias sociais, são muito mais todo mundo do que os outros. E isso fica, e isso permanece até hoje, isso é muito presente na vida. Vou falar do Rio de Janeiro, porque, né, aqui estou eu, e porque o filme se passa no Rio de Janeiro, mas vale para praticamente todo o país. Então, acho que algo que me chama muito a atenção no filme é essa capacidade de justapor o que é absolutamente anormal e inaceitável num lugar saudável, socialmente falando, para a vida daquelas pessoas, que pode ser uma vida feliz, que pode ser uma vida em harmonia, uma vida o mais próximo possível do normal. Isso se mostra até, quando eu falo da maneira mais delicada, o que acaba levando à prisão e à morte subsequente ao assassinato do Rubens Paiva, que é, né, passar cartas de exilados,
como isso se mostra no filme, né? A família reunida na sala, jantando, assistindo televisão, né, dançando, e aí alguém bate na porta, entrega uma carta, como que um ato tão singelo quanto esse vai render da monstruosidade que se põe a seguir. Então, acho que, entre muitas coisas no filme que são extremamente interessantes, essa habilidade de colocar em duas telas, uma por cima da outra, a vida normal sobre a sociedade anormal, uma sociedade doente, uma sociedade truculenta, da maneira como o regime militar apresentava, como essas duas coisas coexistem, porque não há outra solução. As pessoas não têm outra solução, as pessoas precisam continuar vivendo, e elas continuam vivendo nas condições que são apresentadas. Você estava falando aí sobre as pessoas continuam vivendo e tal, né? E tem outras coisas que acontecem. Eu lembro a minha mãe fala muito isso, ela estava na faculdade já, ali em meados dos anos 70, e ela conta que era assim um anfiteatro, né? Que eles tinham aula e tal, e sempre tinha um cara lá atrás sentado com os pés em cima das carteiras, né? E ela ficou chocada com aquilo, todo mundo chocado, mas ninguém nem virava para trás, né? Por conta de tudo que acontecia. E no fim das contas, você acaba se acostumando, né? Com essa situação. Ela tem uma amiga também que teve que que teve que sair do país, né? E a história de como ela saiu também é muito longa para contar aqui, mas assim foi uma aventura, mas assim é, é, é muito fora da nossa realidade, né? Talvez o Fábio tenha mais alguma história antes da gente dar os palpites aqui de logo mais. Evelyn, eu sou de 64, eu nasci em 64 no ano do golpe, né? Nasci alguns meses depois. Então, a minha infância, na infância, Era garoto. essa percepção do que está acontecendo politicamente no seu país e tudo mais. Agora, eu olhando para trás, eu me lembro muito bem de como as pessoas reclamam hoje de que as escolas, os professores doutrinam os seus alunos com discursos marxistas, etc. e tal. Porra, cara, quem fala isso não sabe o que era doutrinação, sabe? A gente tinha aquelas obrigações, tanto em escola pública quanto em escola particular, de cantar o hino nacional todos os dias de manhã, antes de entrar na aula, dia da bandeira, cantar, decorar o hino do exército, decorar o hino o hino da independência e tudo mais. As disciplinas que a gente tinha na escola, como educação moral e cívica, a gente era obrigado a decorar os nomes dos ministros de Estado da época. Isso era um regime absolutamente totalitário e que estendia seus tentáculos por todas as atividades da sociedade, sabe? Agora, eu não quando veio a lei da anistia, em 1979, quando a gente já começa, eu tinha 14 para 15 anos, você começa já a entender um pouquinho mais das coisas, né? Eu entro na faculdade com 17 anos, em 1982, e ali a gente já vivia um ambiente de uma perspectiva de fim do regime militar, né? A anistia já tinha sido promulgada, que fala, acho que é isso, já tinha sido decidido, mais ou menos decidido, que em 1985 a gente teria uma eleição com a participação dos civis e tudo mais. Teve toda a frustração de 84, das diretas já e tudo mais, mas a minha vivência política, né, durante a ditadura, ela se dá mais no final dela, a minha consciência política se dá mais no final, nos últimos anos, do que propriamente no começo. Mas, de novo, quando você olha para trás, com o conhecimento que a gente tem hoje, com as informações que a gente tem hoje, é impossível não lembrar de alguns pequenos episódios da tua vida
cotidiana, na escola, no dia a dia, na rua, as imagens de militares nas ruas, as imagens dos noticiários que escondiam da população o que estava acontecendo. Por exemplo, quando o Vladimir Herzog morreu, eu lembro muito claramente de como a máquina de propaganda do Estado fez com que a notícia que chegasse às pessoas, através dos veículos de comunicação, fosse de um suicídio mesmo, né? A mentira era escancarada e tudo mais. Agora a gente sabe, hoje a gente sabe e também sabe que enquanto a gente era garotinho e estava jogando bola na rua, brincando de autorama, existia uma geração de pessoas com 5, 6, 7 anos mais do que a minha, por exemplo, que estavam sendo torturadas, estavam sendo assassinadas, estavam sendo massacradas por um governo por um regime que não merece nenhuma palavra positiva, nenhuma, zero. O Brasil passou 21 anos sob o regime militar e, além do atraso em relação ao resto do planeta por conta da tosqueira do pensamento militar como um todo, a gente ainda passou por um período muito sombrio não só do ponto de vista, claro, tecnológico e tudo mais. Isso aí é o de menos. O problema é que durante esses 21 anos as pessoas estavam sendo assassinadas, estavam sendo mortas, estavam sendo perseguidas, estavam sendo torturadas, e tudo isso representou esse grande atraso que o Brasil paga por ele até hoje, na minha visão. Acho que a gente paga até hoje por esses 21 anos de regime militar, justamente num período tão rico da existência da humanidade, né? O pós-guerra, de algum entusiasmo com descobertas tecnológicas, com o conhecimento, com o advento dos computadores e tudo mais, e a gente estava confinado num quartel, sendo dirigidos por um bando de orangotangos que não tem a menor noção do que seja a vida civil, a vida comum, a vida normal, enfim, um horror completo. Que, além de tudo, eram extremamente subservientes, né? Os Estados lacaios. Sim, assumiram um papel de subcolônia terceiro-mundista de uma potência que os militares sempre admiraram, né? É um horror. Um horror. Por isso que é nojo, né? Ódio e nojo da ditadura, não dá. Exatamente. Não. Então, assim, e é bom que isso venha nesse momento, né? Quando eu falei no começo do nosso programa, né? Às vezes o Brasil converge para esse tipo, a história, né? Para esse tipo de discussão, porque nesse momento, quando se discute a tentativa de um golpe, né? É importante que tudo isso venha à tona, que as pessoas estão lá no cinema vendo como era de verdade, né? Como foi de verdade esse período, né, da repressão, da violência, da tortura, da perseguição e do assassinato. Olha, antes de encerrar esse programa, eu vou pedir para o P dar os palpites aí. O filme, né, Ainda Estou Aqui, está concorrendo ao Oscar, né, de melhor filme, que para mim foi a grande surpresa da indicação, a melhor filme internacional, e a Fernanda Torres concorre a melhor atriz, né? O P, vamos levar as 3 estatuetas? O filme vai levar as 3 estatuetas? O filme não vai levar as 3 estatuetas. Melhor filme é praticamente impossível. E eu digo isso mesmo partindo do princípio que a gente tem uma safra de filmes, safra de indicados a melhor filme em 2025, que não é das melhores, né? Realmente não é, especialmente em comparação no ano passado. Entre os 10 indicados, a gente tinha 7, 8 ótimos filmes, né? Em 2024 talvez seja o grande ano, a grande safra do cinema desde a virada do século. Esse ano não é, definitivamente não é. Mas mesmo assim, vencer o grande prêmio, o prêmio principal, me parece um salto muito adiante. Parece um salto muito além. É muito difícil de dar. Você costuma
ver as correntes se mexendo nessa direção quando isso vai acontecer, como foi o caso de Parasita, por exemplo, né? Você via que existia um movimento que colocasse o filme na briga no fim das contas. Acho que não vai ser o caso de Ainda Estou Aqui, não vai ganhar o prêmio de melhor filme. Dito isso, eu acredito sim que vai ganhar a estatueta de melhor filme internacional. Acho que há 2 filmes muito bons aí, né? O filme alemão, o Fruto da Semente Sagrada, também é muito bom filme. É muito bom filme. E Emília Pérez era o óbvio favorito, desde o começo da corrida. E a gente pode discutir se é um filme repugnante, como as redes sociais têm tratado. Eu já falei isso aqui. Meu primeiro reflexo ao assistir Emília Pérez, eu gostei do filme. Achei um musical completamente diferente, meio alucinado ali. Não posso classificar hoje, diferente daquele primeiro dia, como eu vi, como um bom filme, porque as reclamações, sobretudo da comunidade trans, são muito válidas, né? E aí, quando você reflete um pouco, você chega a essa conclusão. Mas eu tampouco acho que seja o pior filme concorrendo a melhor, na lista de 10 indicados a melhor filme. Era o óbvio favorito, por isso tem 13 indicações no geral, né? Quando o filme tem algo assim, ele vai ganhar melhor filme internacional, mas todo mundo envolvido nesse filme foi com muito afinco, com muita sede ao pote, na maneira de ser o mais antipático possível, né? Então, as polêmicas todas em volta de Emília Pérez acabaram mudando a corrida de maneira drástica, e eu acredito, sim, que Ainda Estou Aqui chegue como favorito a ganhar a estatueta na noite do domingo. A questão de melhor atriz é uma questão um pouco mais complexa, eu acho. Eu vejo a Fernanda Torres com muitas chances, Não sei se consigo dizer que há um favoritismo, mas quando a gente olha a corrida de maneira ampla, a gente já sabia que a Carla Sofia Gascon, de Emília Pérez, mesmo antes das polêmicas, não venceria, ela não estava de verdade no páreo. E acho que a Cynthia Erivo, indicada por Wicked, velha peça de teatro, agora levada finalmente, depois de muitos anos de trabalho, de projeto para a telona, embora seja muito elogiada, eu confesso, no momento em que a gente está gravando aqui, ainda me falta assistir Wicked, eu ainda não vi. No momento em que a nossa gravação for ao ar, eu já terei visto, mas eu ainda não assisti. Eu estou guardando para o momento certo, sabe? E acho que, por tudo que eu tenho lido, e aí eu estou falando não de se a atuação é boa ou ruim, tá? Estou falando o estado da corrida da premiação. É uma pena, porque o marketing de Wicked foi muito, muito modesto, né? Incomum para quem o produz. E aí ela está fora da corrida, não vai ganhar também. E aí sobram 3. Sobra a Fernanda Torres, sobra a Demi Moore e sobra a Mike Madsen, que está muito, muito bem, a Nora, muito bem mesmo, e se ganhar o prêmio está muito bem entregue, uma atriz jovem que tem o seu primeiro grande papel, o seu primeiro grande momento. E com a Demi Moore eu tenho, assim, a academia tem nos últimos anos, se lá atrás, nos anos 50, 60, até nos anos 70, havia ali uma preferência, uma predileção pela, sabe, aquela coisa do next big thing, quem está tendo seu primeiro grande momento, mais jovem e tal. Nos últimos anos, e já vai um bom tempo aí, a academia tem mostrado uma predileção por entregar um prêmio de carreira. E a gente viu atores com ótimas carreiras ganhando prêmios por filmes nota 5 ou menos. E eu posso falar aqui da Meryl Streep, eu posso falar aqui da Renée Zellweger, eu posso falar aqui do Will Smith. Todas essas pessoas ganharam prêmios, ganharam estatuetas. Brendan Fraser, né? O que a academia gosta mais de uma grande recuperação? Nada. A Renée Zellweger ficou um tempo afastada, voltou contando a história da Judy Garland. Imagina, uma grande atriz como a já oscarizada antes, a Renée Zellweger,
voltando de um período de quase aposentadoria e fazendo uma ode, talvez a grande estrela da história de Hollywood, a Judy Garland, como não ia ganhar, ganhou. E ela até que vai bem, mas o filme é nota 5. Né? O filme da história das irmãs Williams, pela qual Will Smith ganhou, é um filme nota 5. A Dama de Ferro, com a Meryl Streep, é um filme ruim, né? Não chega nem a nota 5. Então, a academia tem tido predileção por essas recuperações e por prêmios de conjunto da obra. A Substância, que é o filme pelo qual a Demi Moore está indicada, não me pega. Eu acho o filme ruim, para falar a verdade. Para mim, é o pior dos 10 indicados, pelo menos, claro, do que eu vi, falei que falta ver o Wicked, mas eu não me convence. A atuação da Demi Moore é uma atuação competente, nada mais do que competente, mas acho que as últimas semanas tiraram um pouquinho o favoritismo dela. Diria há 2 semanas que era uma conversa entre ela e a Fernanda. Hoje eu acho que a Mikey Madison está muito forte. Faltava ver as premiações dessa última semana que passou. Então acho que está entre as 3, mas a Fernanda Torres está muito forte nessa briga aí e pode sim sair com o Oscar. Essa é uma possibilidade real. Olha, eu tenho até medo de palpitar, mas depois dessa explicação. Mas, ô Flávio, e aí? Eu quero seus palpites também. Você não vai ficar fora, não. Eu vou dar palpites de um completo leigo diante dessa aula de cinema que o Pedrinho deu pra gente aqui agora. Eu tô como a Glória Pires naquela vez que ela foi comentarista. Assim, sobre alguns filmes eu não posso opinar. Eu não vi muita coisa, eu vi A Substância, achei uma porcaria de filme. Eu assisti, claro, ainda estamos aqui, ainda estou aqui, ainda estamos aqui, nós ainda estamos aqui. Ainda estou aqui, claro, evidente, assisti e li muito não, eu li alguma coisa sobre o Brutalista, que o Pedrinho nem citou, e o... Também não me pegou, viu? Também não te pegou? Não me pegou, não. Também não. E li sobre o... Oxe, como é que chama o filme da espanhola aí? Emília Pérez. Emília Pérez. Quase que eu mandei o Erika Hilton agora. Olha só o que é o subconsciente da gente. Então eu não sei, eu realmente não. Eu mesmo que tivesse assistido a esses filmes todos, eu não saberia dar um palpite muito embasado em alguma coisa relacionada à lógica dos prêmios da academia. O que eu acho, só para ser bem rápido, é o seguinte: da mesma maneira como a gente teve filme coreano ganhando prêmio de melhor filme, filme indiano, que não era bom, inclusive, você lembra aquele filme indiano, Pedrinho? Como é que chamava? Aquela porcaria. Quem Quer Ser um Milionário? Quem Quer Ser um Milionário. Aquilo não dá para ganhar Oscar, gente, na boa. Então a gente já teve filmes ruins ganhando Oscar, um monte, né? E tal. Mas teve filmes de países que não são, que não fazem parte desse mainstream, que basicamente são os Estados Unidos. E já tivemos filmes assim ganhando um pouco por circunstâncias de momento histórico até do mundo, né? Eu acho que nesse momento da eleição do Trump, da ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, contando com o caráter um pouco mais, digamos, progressista de quem trabalha com cultura, trabalha com arte e tudo mais, talvez o humor de quem vai votar, de quem vai escolher os premiados, talvez penda um pouquinho para a temática que Ainda Estou Aqui aborda, pelo momento muito específico que a gente está vivendo hoje no planeta. Eu acho que esse tipo de coisa pode ajudar, para além do fato de ser um filme que, para mim, merece o Oscar. Ele merece o Oscar tanto quanto qualquer outro grande filme que a gente tenha visto aí nos últimos anos, né? Então ele tem qualidades técnicas, ele tem qualidades dramáticas, ele tem qualidades de roteiro, tem qualidades o filme, e tem esse momento do mundo que talvez faça com que o vento sopre um pouquinho mais para Ainda Estou Aqui. Tomara, cara, eu ficaria muito feliz. De novo, não é pela questão
patriótica, não vou me enrolar numa bandeira do Brasil e sair pulando por aí, não é isso, mas eu acho que o cinema brasileiro, o artista brasileiro, e que principalmente nos 4 anos anteriores do governo anterior, a arte brasileira, a cultura brasileira foi tão massacrada, tão atacada, tão vilipendiada, tão estuprada, né, que um prêmio desse hoje, com essa temática, seria uma resposta muito bonita e muito eloquente a essa iniquidade que a gente viveu nos anos do governo Bolsonaro. Seria muito legal. Então eu torço muito pela vitória, mais por isso do que por qualquer outro motivo. E a atuação da Fernanda Torres, que é exuberante, de novo, não sou nenhum especialista em artes dramáticas, cênicas, o que quer que seja, mas eu sei quando alguma coisa me emociona, me toca, né? E a atuação dela é realmente uma coisa maravilhosa. Se perdeu o Oscar de melhor atriz para Demi Moore por causa daquela porcaria, daquela ficção da substância, tem a dó, né? Aí não dá. Os outros, eu não sei quem são, as outras moças eu não sei quem são, mas eu torço muito para que ganhe. E eu acho, Pedro, que a chance de ganhar melhor filme estrangeiro ela também é clara, mas tem um concorrente aí que é uma animação, né, da Letônia, o Flow, né, do gatinho, que também está concorrendo, sim, e que parece que está virando uma febre também. Verdade. É verdade. E a Letônia vai entrando devagar. A Letônia está vivendo um clima de Copa do Mundo, acho que um pouco como uma parte do Brasil, não é o Brasil inteiro. Isso é uma outra coisa que é interessante a gente notar, que tem uma metade do Brasil que não está torcendo pela vitória desse filme. Não está mesmo. É verdade. E esse é o lado sombrio do que a gente vive e viveu recentemente e continua vivendo, né? Mas isso tudo à parte, cinematograficamente falando, é um filme que merece, sim, tanto quanto acho que Central do Brasil mereceria. Foi um filme tão bonito, tão tocante, do mesmo Walter Salles, né, e tal. E vou ficar torcendo muito, vamos ver. Meu palpite, Evelyn, vou dar um palpite super pacheco aqui, né? Eu acho que ganho os 3. Isso aí. Olha, só, o Flávio falou de Flow, é interessante. Realmente, Flow entrou muito na briga agora recentemente, até porque ganhou essa indicação na categoria de melhor animação, e as grandes animações aquela do... Né, que é a da cabeça lá da menina, enfim, não me lembro o nome. Esqueci também, não sei. Saiu aí o filme 2, 3, as pessoas parecem que pararam de fazer animação, né? Os grandes estúdios só fazem o número 2, o número 3, o número 5. Aí o meu malvado favorito, o 6, os Incríveis 10, enfim. Ninguém aguenta mais essas coisas, isso é chato pra caramba. Façam filmes originais, pelo amor de Deus. E outra coisa, só falando da corrida de melhor filme, gostaria muito, claro, que Ainda Estou Aqui vencesse. Tem se tratado de O Brutalista e a Nora como os favoritos. A Nora, talvez, nas últimas 2 semanas tenha surgido como grande favorito a vencer. Falei, é um filme competente, é um bom filme. Mas como não há muita certeza, né? É uma corrida muito dividida. Um filme que nos últimos 2 meses os votantes da academia pareceram gostar muito. Aliás, Conclave também é um filme que está na corrida, né? E acho que é interessante ficar de olho, que pode ser uma surpresa. Não é favorito, não é minha aposta, tá? Mas pode ser uma surpresa muito interessante. É o filme com a cinebiografia do Bob Dylan. Agora me escapou o nome do filme. É um Desconhecido. O Completo Desconhecido, né? Completo Desconhecido, isso. Que, aliás, eu achei uma delícia de filme, tá? Verdade, eu achei uma delícia de filme, eu adorei. As cinebiografias de gente da música têm enchido o saco já, para falar um português muito claro. Eu assisti o filme achando que eu não ia gostar, mas o filme é uma delícia, então, para mim, é realmente um dos meus favoritos nessa sequência. Antes da gente ir para os finalmente, Zé, eu só queria falar aqui de alguns filmes da América do Sul que retratam, nos últimos anos, tá? Porque são muitos e muitos, no Brasil também, ótimos filmes que retratam um período de regime militar, mas para quem quiser pegar filmes recentes, não quiser viajar muito, filmes que você encontra facilmente para tratar das ditaduras militares, do Cone Sul e tal,
Você pode ver, por exemplo, a Argentina 1985, filme que tem 2 anos, né? O Segredo de Seus Olhos é um dos melhores filmes sul-americanos de todos os tempos, né? O filme tem um pouquinho mais de 10 anos também. Não fala diretamente disso, é a história de uma investigação, mas esbarra muito no regime militar. Você pode ir no Uma Noite de 12 Anos, filme uruguaio, também excepcional. E você pode ir no... Engraçado, esse filme foi premiado, mas ele é menos tratado hoje, no chileno No, um filme chamado No, de 2012, que trata da votação interna no Chile para definir a continuidade ou não da ditadura no fim dos anos, já nos anos 80, agora eu não me recordo exatamente quando foi, mas também é um ótimo filme, então algumas dicas para quem quiser assistir filmes recentes sobre o assunto. É isso. Olha, eu só posso agradecer por esse podcast hoje ao Flávio, que veio correndo pelo trânsito maluco de São Paulo para fazer, no calor insuportável, para fazer esse podcast com a gente, essa edição especial. E ao Pedro Henrique Marum também, que também está numa correria absurda lá, porque a Fórmula 1, olha, a Fórmula 1 esse ano ela já está cansativa, viu? Nem começou, já estamos cansados da Fórmula 1, viu? E eu quero dar 2 recados aqui. Olha, se você está assistindo esse podcast pelo canal do YouTube do Grande Prêmio ou do canal do Flávio Gomes, nos sigam, por favor. Acione o sininho aí, permita que o seu celular faça as notificações, assim você não vai perder nada do nosso conteúdo. O Flávio faz lives todos os dias aí, e aqui no canal do Grande Prêmio também você encontra análises, briefing e tudo mais. E deixe um like, curta essa atração, porque foi uma delícia de fazer. E se você está na GPTV, espalhe essa notícia, né? LG, TCL e também o Só Play, né? Na LG 702 e na TCL 1011, famoso Gasly Tsunoda. É isso? Gasly Tsunoda, sim. Gasly Tsunoda. Né? É isso, né? Tá Gasly e Pérez, que Tsunoda nada. Tsunoda Pérez, desculpa. A Carol tá falando aqui no ponto, gritando comigo. Você está maluca? Não. É Gasly Pérez, 10-11 na TCL. Tá bom? Desculpa, Vitor, não brigue comigo também. Mas espalhe essa notícia por todos os lados, porque o Grande Prêmio está na GPTV e logo mais tem o Oscar. Vamos ver quem acertou aqui. O meu palpite, melhor atriz e melhor filme internacional. Melhor filme. Eu tô torcendo muito, mas eu sempre fico mais apreensiva. Por enquanto é isso, gente. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Pedro Henrique Marum, a todo mundo que acompanhou esse podcast especial neste domingo. Tchau.